Sabe qual é um dos maiores e mais fascinantes paradoxos de toda a teologia cristã? É a ideia de que a humilhação mais profunda, mais absoluta, pode se transformar na exaltação mais suprema que existe. E é exatamente essa jornada incrível que a gente vai explorar hoje, mergulhando de cabeça num trecho da carta de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 2. Vamos juntos desvendar como um servo sofredor se torna, de fato, o rei de todo o cosmos. A pergunta que fica no ar, e que é o centro de tudo, é essa: como pode um homem que foi executado da forma mais vergonhosa e cruel da sua época, a crucificação, se tornar o governante soberano de absolutamente tudo o que existe? É uma inversão de poder tão radical, mas tão radical, que desafia toda a nossa lógica, todo o nosso entendimento de como o mundo funciona. Para a gente conseguir entender essa transformação impressionante, vamos seguir um caminho, um roteiro, em 5 etapas. Primeiro, vamos ver essa transição da cruz para o trono. Depois, a gente vai mergulhar fundo no que significa uma superexaltação. Na sequência, vamos descobrir o peso do nome que está acima de todos os nomes, para então entender o alcance universal da sua autoridade e, finalmente, chegar ao propósito maior por trás de tudo isso. Muito bem, vamos então ao nosso primeiro ponto, a maior reviravolta que a história já viu. A passagem da humilhação total para a soberania absoluta não é uma escalada lenta, gradual, como uma carreira de sucesso. Não, aqui a gente está falando de uma intervenção divina, algo súbito, poderoso e definitivo. E olha só esse contraste, é quase um espelho. De um lado, temos a humilhação voluntária. Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo e foi obediente até as últimas consequências, até a morte de cruz. Do outro lado, a gente vê a ação direta de Deus, uma exaltação soberana, que a gente vai chamar de superexaltação, e a entrega de um nome que carrega autoridade máxima. São dois lados da mesma moeda cósmica, o movimento de descida que provoca o movimento de subida. E aqui está o ponto de virada. A expressão pelo que, ou portanto, funciona como a dobradiça de um portão gigantesco. É a resposta de Deus à obediência e ao sacrifício de Cristo. É como se o texto dissesse justamente por causa dessa humilhação voluntária, Deus agiu e virou o jogo de uma forma espetacular. Agora, vamos aprofundar um pouco. A palavra exaltou, que a gente lê na maioria das traduções, é boa, mas talvez ela não capture toda a força da ideia original. O apóstolo Paulo, quando escreveu isso, escolheu a dedo, um termo em grego que é extremamente poderoso, para descrever a escala dessa ascensão. Não era só sobre restaurar uma glória perdida, era sobre ir a um lugar muito, muito mais alto. E para a gente ter uma noção real da dimensão disso, a gente precisa olhar como uma lupa para uma única palavra no texto original grego. É uma palavra que funciona como uma chave, destravando o entendimento da posição sem precedentes que Cristo assume. Ela eleva o conceito de exaltação a um nível que a gente nem imaginava. E a palavra é hyperhypsosen. Vamos quebrar ela para entender melhor. O prefixo hyper a gente já conhece bem, né? A gente usa em hipermercado, hiperativo, hipertensão. Significa acima de, além de, super. Então não se trata de uma simples promoção. É uma elevação ao grau mais alto que se pode conceber, um status supremo incomparável acima de toda e qualquer coisa criada. Uma verdadeira superexaltação. E essa superexaltação não era apenas uma questão de status, de posição. Ela veio acompanhada de um presente, uma dádiva, um nome. E não um nome qualquer, mas um nome que carrega em si toda a autoridade e todo o poder do universo. E o jeito como esse nome foi dado é tão importante quanto a exaltação em si. O texto grego faz questão de usar uma palavra específica para deixar claro. Não foi um troféu conquistado, não foi um prêmio por merecimento. Foi um presente, dado por pura e simples graça. A palavra em questão é echarizato. Ela vem da raiz charis, que é a palavra grega para graça. Ou seja, o pai graciosamente presenteou o filho com o nome. E que nome é esse? A maioria dos estudiosos concorda que se refere à autoridade e identidade do nome mais sagrado do Antigo Testamento, YHWH, o nome pessoal de Deus. Em essência, o que aconteceu foi que a identidade, a autoridade e o caráter do próprio Deus foram conferidos ao Filho. Ok, então vamos juntar as peças. Temos um status de superexaltado e um nome que carrega autoridade máxima. Qual é o resultado prático disso tudo? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, avassaladora. Submissão universal.
A soberania de Cristo não tem limites, não se restringe a um povo, a um planeta ou a uma galáxia. Ela é absoluta, total e irrestrita. Esse versículo soa quase como uma declaração de jurisdição cósmica. O ato de dobrar o joelho é um símbolo universal em praticamente todas as culturas de submissão, de reverência, de adoração. E Paulo é muito cuidadoso para não deixar nenhuma brecha, nenhum espaço para dúvidas sobre quem vai fazer isso. Absolutamente todos. O alcance é total. Para garantir que ninguém fique de fora, Paulo divide toda a realidade em 3 esferas. Nos céus, inclui todos os seres angelicais, todas as potestades celestiais. Na terra, abrange toda a humanidade, de todos os tempos, e debaixo da terra se refere ao reino dos mortos e aos poderes espirituais que já foram derrotados. Ou seja, não existe um único centímetro do cosmos, visível ou invisível, que esteja fora da sua autoridade. Mas a gente precisa se perguntar, para que tudo isso? Por que essa exaltação cósmica e essa submissão universal? Será que o objetivo é apenas colocar Cristo em um pedestal? O texto nos mostra que existe um propósito final, um objetivo maior que amarra todas essas pontas. A submissão física, o ato do joelho se dobrar, é o primeiro passo. E ele é seguido ou acompanhado por uma confissão verbal. A criação inteira não vai apenas agir em submissão, mas vai também proclamar uma verdade fundamental sobre quem Jesus é. E aqui está o clímax da confissão: Jesus Cristo é o Senhor. Hoje, essa frase pode soar comum para muita gente, mas no contexto do Império Romano, onde o slogan oficial era César é o Senhor, essa era uma declaração política extremamente perigosa e subversiva. Afirmar que Jesus é Kyrios, Senhor, era declarar que a lealdade máxima não pertencia ao imperador, mas a Cristo. É o reconhecimento definitivo da sua soberania. E seria fácil pensar que a história termina aqui. O universo inteiro, de joelhos, confessando que Jesus é o Senhor. Fim da história, créditos subindo. Mas não. O texto nos leva um passo adiante. Nos mostra que a glória do Filho não é o destino final em si mesma, mas sim o caminho para um propósito ainda mais elevado. E aqui está o objetivo final de todo esse drama cósmico, para a glória de Deus Pai. A exaltação do Filho não compete com a glória do Pai de forma alguma. Pelo contrário, ela revela e magnifica a glória do Pai. Todo o cosmos, ao honrar o Filho, está em última análise glorificando o Pai, o grande arquiteto de todo esse plano de redenção. E tudo isso nos deixa com uma pergunta profunda para refletir. Se essa é a verdadeira realidade do universo, se o cosmos é governado por esse rei, o que isso realmente significa para nós? O que significa viver sob a autoridade de um rei que conquistou seu trono não pela força bruta, mas pelo serviço, pelo sacrifício, pela toalha e pela bacia. É uma questão que muda tudo e que ecoa desde a história antiga até o nosso dia a dia.